Lucas capítulo 12, dos versos 8 ao 10. Louvado sejas tu, Senhor. Diz assim a palavra de Deus: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará perante os anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado perante os anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Temos aqui hoje um assunto muito sério para nós podermos aprender, para nós podermos refletir e para colocarmos em prática na nossa vida. É um assunto de suma importância para todos nós, quer sejam cristãos ou não. Esta palavra não é diretamente para quem é cristão, quem é crente. Também, mas é para todos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Temos vindo a falar de uma série de ministrações, como eu já falei, relativamente ao Espírito Santo. Mas hoje vamos estudar de uma forma um pouco mais profunda para o nosso entendimento e para o conhecimento da palavra. O Espírito Santo, ele tem um trabalho específico, particular, de operar nos nossos corações, nos corações dos homens, fazendo com que eles recebam os benefícios da obra salvífica em Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele habita dentro do nosso coração, ele habita dentro de nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Ele escolheu nós, escolheu a mim, escolheu a você, para fazer a sua habitação. Deus, Ele não escolheu um templo feito por mãos de homens, um templo feito de pedra, um templo feito de beton, um templo feito de tijolo. Ele não escolheu um templo limitado em 4 paredes, um teto, até porque Ele já havia feito isso no passado. Mas o povo se tornou rebelde porque se corrompeu por causa da dureza dos seus corações. Em João, no capítulo 1, o verso 14, Jesus, Ele se fez carne. O verso diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus esteve entre os discípulos, entre os apóstolos, entre a multidão. E a palavra aqui, habitou, no original hebraico, ela diz que Ele tabernaculou entre nós. O que nos remete para o verdadeiro sentido da palavra tabernáculo, que nos faz lembrar a festa dos tabernáculos, que era exatamente um momento de bastante alegria, muita alegria para o povo de Deus, porque recebera a expiação dos seus pecados. E agora estavam indo para a festa dos tabernáculos. E a palavra vai dizer que Jesus tabernaculou entre nós. Aleluia! Esse também será um momento de bastante alegria, extrema alegria mesmo para o povo de Deus, que anseia o arrebatamento para estar com Jesus no tabernáculo. Aleluia! Deus prometeu que ali, no tabernáculo, nesse momento, na festa dos tabernáculos, não haverá mais choro. Toda lágrima vai ser seca. Vai ser o fim do sofrimento. Ali não haverá mais fome, ali não haverá mais sede, porque nós estaremos na presença dEle, na presença da fonte que jorra água viva. Aleluia! Aquele que é o pão vivo que desceu do céu.
Oh, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo, Ele nos dá discernimento das coisas espirituais, a fim de dar proteção à igreja do Senhor. Jesus, Ele alertou que no final dos tempos haveriam falsos mestres. Haveriam homens que viriam com doutrinas feitas pelos homens. E isso é obra do inimigo para destruir a obra do Senhor. Quantas pessoas não se têm afastado de Deus por causa de decepções desses falsos mestres, por causa de falsos ensinamentos, por causa dessas doutrinas que não têm nada a ver com a palavra deturpada. O Espírito Santo, Ele concede dons aos salvos. Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 12, que a manifestação do Espírito ela é dada a todo homem que é salvo para o que for útil. O Espírito Santo, Ele trabalha em nós por intermédio de nós. Portanto, nós devemos de ter um certo cuidado em relação à maneira como nós abordamos a sua gloriosa obra, para não cairmos em pecado contra Ele, porque qualquer pecado contra o Espírito Santo tem implicações muito sérias contra a nossa própria vida. E nesta ministração, nós vamos entender 5 pontos, ou 5 formas, ou 5 tipos de pecado contra o Espírito Santo. Em primeiro lugar, ou o primeiro ponto, é o pecado de mentir ao Espírito Santo. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, o capítulo 4 e o capítulo 5, que nós vemos uma história que todos nós conhecemos, uma história de Ananias e Safira, que mentiram para o Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 5, o verso 3 diz: Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? O pecado de Ananias e Safira não foi a avareza. O pecado de Ananias e Safira não foi reter o dinheiro. Eles poderiam muito bem vender ou não as suas propriedades. Eles poderiam decidir quanto é que eles iriam dar de oferta. O seu pecado não foi por ter mentido ou por ter ficado com o dinheiro. O pecado deles foi ter mentido contra Deus. O pecado deles foi mentir para o Espírito Santo. O pecado deles foi ter mentido para o povo, para a igreja, para os irmãos, a dizer que deram tudo, dando a entender que eles estavam a ser muito generosos, o que não era verdade. Este ato, ele se julgou com dureza, porque a desonestidade e a cobiça, e eles acabam por são fatores que destroem a igreja do Senhor. E esses fatores ele impedem o Espírito Santo de operar milagres, operar com eficácia dentro da igreja. E o apóstolo Pedro, ele adverte-os porque jamais poderiam receber uma honra por um sacrifício que não fizeram. Aleluia. Levar tal decepção para a igreja é um pecado contra o Espírito Santo. Tentar enganar a igreja do Senhor é o mesmo que tentar enganar o Espírito, é o mesmo que tentar enganar a Deus, porque o Espírito Santo é o administrador omnisciente da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Então qualquer ato que vá decepcionar a igreja está a entrar em pecado, está a entrar no processo de pecado contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo, contra os irmãos fiéis da igreja. Os homens sem discernimento espiritual se esquecem que mexer na casa de Deus é o mesmo que mexer contra o próprio Deus. É por isso que é preciso ter muito cuidado, ter discernimento espiritual, para saber como gerir a casa do Senhor. Aleluia. Levando a cabo o seu pecado, Ananias e Safira, eles estavam a tentar a Deus. Nós vemos em Efésios, no capítulo 4, verso 30, o apóstolo Paulo diz: não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção.
Porque Paulo nos instrui que não devemos de entristecer o Espírito Santo de Deus. Por que será? Porque o Espírito Santo de Deus é um depósito na nossa vida. É uma assinatura válida em um passaporte sobre o qual nós estamos marcados para o tão esperado dia da redenção, seja através da ressurreição dos santos, seja através do arrebatamento da igreja. Se você tentar embarcar com o seu documento ilegal, com o seu documento com a identidade ilegível, por exemplo, ou com a sua foto um pouco apagada, você vai ter problemas no embarque. É ou não é verdade? Da mesma forma, se nós entristecermos o Espírito Santo, a sua marca ela não estará visível em nós e as nossas vidas elas vão ter um problema para passarmos para a eternidade. Levando em conta o tão grande amor e generosidade que Deus tem por nós, será que ainda desejamos entristecer o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é entristecido através do pecado na nossa vida. O nosso corpo é o seu templo e nós deveríamos estar alerta para não profaná-lo com práticas ilícitas do pecado. De maneira que podemos magoar o nosso melhor amigo que habita dentro de nós. Nós vamos ver alguns exemplos no contexto de Efésios, capítulo 4 e capítulo 5, que nos mostra como nós podemos magoar o Espírito Santo em nós. Magoamos quando nós pronunciamos palavras pecaminosas. Efésios capítulo 4, versículo 29 e versículo 30, diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. A palavra torpe no grego significa sapros. E ela significa o quê? Significa podridão, significa ruim, algo que destrói. Ela é aplicada para vegetais e para animais que contaminam a todos ao seu redor. É o mesmo termo usado por Jesus em relação à árvore que dá bons frutos e que dá maus frutos. Aquela que dá maus frutos deve ser cortada e lançada no fogo, porque ela dá um fruto ruim, um fruto podre. Magoamos o Espírito Santo quando tomamos atitudes pecaminosas. Efésios capítulo 4, verso 31, o apóstolo Paulo diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Qualquer um destes objetivos é um ato pecaminoso. O fim deles é levar a magoar o Espírito Santo, uma vez que o Espírito Santo ele é manso. O Espírito Santo, ele é temperado. O Espírito Santo, ele é calmo. O Espírito Santo, ele é suave. Ainda que a pessoa tenha o hábito de se indignar com facilidade, irar-se com frequência, falar alto em um tom de gritaria, etc., essa pessoa deve de ponderar em mudar as suas atitudes. Você pode até dizer: mas esse é o meu jeito de ser. Eu já nasci assim. Eu sou assim. Eu sempre fui assim. Pois eu digo, então o melhor é você mudar mesmo esse jeito de ser. Porque isso não agrada a Deus. Isso não está a trazer alegria ao Espírito Santo. E pior, você pode até correr o risco de parar ao inferno com a sua maneira de ser, se não mudar. Não sou eu que estou a falar, é a palavra de Deus. Magoamos o Espírito Santo quando praticamos atos pecaminosos. Efésios capítulo 5, verso 3. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Veja o que Paulo ele fala aqui. Paulo está-nos a trazer alguns tópicos importantes que já eram marcantes naquela época.
mas que estão em maior evidência nos nossos dias. Ele fala de uma imoralidade sexual. Era costume naquela época, entre os pagãos, esta prática estar tão enraizada. E ela hoje ainda está mais, através da fornicação. Jesus nos deixou exatamente como um dos sinais da sua vinda, o pronúncio dos dias de Ló, que falava exatamente sobre a imoralidade sexual, homossexualismo. E o que nós vemos hoje em dia está escarado aos nossos olhos. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, olha, esses atos pecaminosos não é para vocês que são cristãos. Não deve haver no meio cristão esses atos de pecado. Nesse mesmo verso, Paulo fala sobre a cobiça. O homem avarento surge na base da cobiça. Todo homem que busca riquezas, ele é insaciável e ignora totalmente a dependência de Deus. Ele negligencia a sua própria alma. Ele negligencia o seu próprio coração. E isso entristece o Espírito Santo, uma vez que essas coisas elas vão ocupar o lugar que era para ser do Espírito Santo. E o lugar que era para ser do Espírito Santo passa a ser ocupado pela ganância de querer mais. Não chega, não basta o que tem. É a ganância do poder, a ganância da fama, a ganância pelos bens materiais, que quer ocupar o coração e ocupa o coração do ser humano, quando as coisas mais importantes deviam ser as coisas espirituais. E eu estou a citar Mateus 6,33, palavras do Senhor Jesus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E quando fala todas essas coisas, está a falar em tudo o que precisamos para comer, para beber, para vestir. Bens essenciais, elas são acrescentadas quando buscamos em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Quando nós trocamos o Espírito Santo por algo que é supérfluo, estamos a gerar ciúme no Espírito Santo. E Paulo termina esse versículo dizendo que essas coisas, elas não são adequadas para nós cristãos. Elas não são adequadas nem para mim, nem para você que serve a Deus. Elas não são adequadas para todos os que se achegam a Deus, para todos os que querem fazer a vontade do Pai. Porque ao estar a fazer a vontade do Pai, se estão com essas práticas, elas não estão a fazer a vontade do Pai, estão a fazer a vontade do diabo. Aleluia. O terceiro aspecto, ou o terceiro ponto, ou o terceiro pecado, como queiram, é o pecado de ignorar a atuação do Espírito Santo. Eu falei que íamos falar sobre 5. Estamos no terceiro. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, Paulo diz, não apaguem o Espírito. Nós somos advertidos contra extinguirmos o Espírito Santo em nossa vida. Paulo já alertava a igreja naquela época, a igreja de Tessalónica, olha, não apaguem, não extingam o Espírito Santo. O crente, nós podemos fazer isso por um tempo. Quando nós caímos num pecado, quando algo acontece à nossa vida, nós acabamos por endurecer o nosso coração contra a liderança do Espírito Santo. E isso afasta o Espírito Santo de nós. E Paulo adverte essa igreja, como nós hoje estamos a ser advertidos pelas mesmas palavras de Paulo, não apaguem o Espírito Santo. Não devemos diminuir a essência, o poder, a unção do Espírito Santo em nós. Não devemos de diminuir a importância dos dons do Espírito em nós. Cada vez mais nós precisamos deles para sobrevivermos a um mundo pecaminoso, a um mundo que jaz no maligno, a uma tendência de um sistema que quer penetrar nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas casas. E se nós não tivermos a força do Espírito Santo, como vamos vencer essas lutas? Como vamos batalhar contra um sistema que é satânico? Nós vemos na palavra que homens como Davi, como Abraão, Jonas, que foram homens que extinguiram o Espírito por um período de tempo, fracassaram.
Mas também vemos que eles pagaram caro por causa disso. E este pecado seguramente ele traz castigos para a nossa vida que nos deixa mais fragilizados para cometermos outros erros, outros enganos. Agora, como pode realmente o Espírito Santo ser extinguido na nossa vida? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 20 ao verso 22, Paulo vai dizer: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda a forma de mal. Ao invés de nós ignorarmos as profecias, nós devemos fazer como faz o ourives, quando ele pega num pedaço de ouro misturado com terra, com pedra, que é extraído diretamente da fonte, ele vai colocar no fogo. E quando é colocado no fogo, ele começa a extinguir, a extrair tudo aquilo que não presta. Todas as suas impurezas, elas vão ser extraídas do ouro. E ele vai reter aquilo que é bom, que é a pureza daquele metal. Tem muita profecia que é rebeldia contra Deus. Rebeldia contra a palavra de Deus. E está em desacordo com as Escrituras. E quando nós não provamos as Escrituras, quando nós não provamos as profecias, nós permitimos que elas entrem em nosso coração e resistimos contra a liderança do Espírito em nossa vida. Estamos a fazer uma luta interna contra aquilo que o Espírito quer ministrar em nós. Por isso Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, aceitam tudo o que dizem por aí, aceitam tudo o que é colocado nas redes sociais, mas não analisam as profecias, não analisam a palavra de Deus. Se nós não deixarmos o Espírito Santo agir na nossa vida, ele vai deixar de ter o controle absoluto na nossa vida. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa direção, nós somos conduzidos pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! O ponto 4, o pecado de resistir ao Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 7, o verso 51, diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Aqui está a falar um relato, um acontecimento de Estevão. Estevão, ele acusou os judeus por resistirem contra o Espírito Santo. Estevão estava mediante um povo que era duro de coração, tinha uma servidão, uma cerviz dura. Cerviz dura é um pescoço duro que não aceita o jugo. Teimoso, cabeça dura, um coração de pedra para receber o melhor de Deus em suas vidas. É por isso que a palavra de Deus fala. O próprio Senhor diz: quando ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Estevão, ele tinha percebido a mensagem da cruz. Ele havia recebido o poder do Espírito Santo. Mas ele entendeu que aquela mensagem da cruz ela não estava a ser frutífera, porque os homens estavam a resistir ao Espírito Santo. Da mesma maneira que os seus antepassados fizeram com Moisés, fizeram com Noé, fizeram com os profetas, até mesmo com o Senhor próprio Jesus. Jesus, ele viu a dureza dos corações em aceitar a verdade. Jesus disse: olha, se vocês aceitarem a verdade, verdadeiramente vão ser livres. Mas que verdade estava Jesus a falar? A verdade era Ele próprio, Ele mesmo. Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele estava a dizer para aqueles homens, para judeus, homens da lei, Ele estava a dizer: olha, vocês vão ser libertos, se vocês quiserem ser libertos. Vocês irão conhecer a verdade e vão ser libertos. Libertos desse sistema religioso. Mas como é que poderão conhecer a verdade com um coração duro? Como diz aqui o texto, com ouvidos cerrados. É o mesmo que alguém estar a falar para você alguma coisa e você tapa os ouvidos e não ouve nada, não quer ouvir.
Ouve só o que quer. E o que deveria ouvir não ouve. Não interessa. É por isso é que Jesus fica indignado com a postura do povo que não aceita, não recebe. E ele mesmo diz: raça de víboras. Vocês não são filhos de Deus, não são filhos do pai Abraão, vocês são filhos do diabo. Foi o que Jesus falou, não sou eu que estou a falar, eu não estou a inventar. Está na palavra, em João. Leia o livro de João e veja lá o discurso de Jesus com os judeus. João capítulo 8. Se não me falha a memória, está lá um discurso de Jesus com eles. Quando eles começam a dizer: nós temos por pai Abraão. E Jesus diz: se vocês tivessem por pai Abraão, vocês conheceriam quem eu era. Vocês sabiam que eu era o filho do Deus Altíssimo. Vocês têm por pai a Satanás, têm por pai a diabo e fazem tudo o que ele quer. Aleluia, Jesus. Estevão, naquele discurso, ele estava exatamente na mesma direção, ele estava na mesma condição. Estava naquela condição de ver a resistência daquele povo ao Espírito Santo, quando o Espírito Santo queria trabalhar naqueles corações. E para terminarmos, o ponto 5 é o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. E este é, sem dúvida, o pior de todos, segundo a palavra de Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que, segundo a palavra, é um pecado imperdoável, não tem perdão. E isso é um relato que nós podemos ver tanto em Mateus como em Marcos. Basicamente, blasfemar contra o Espírito Santo significa falar mal, falar contra o Espírito, falar contra Deus, contra aquilo que Deus faz, contra aquilo que Deus é. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo insulta a sua honra, insulta as suas obras, insulta mesmo a divindade. A palavra blasfêmia, ela vem do grego blasfêmia, não houve alteração aí. Existem duas passagens paralelas, como eu já falei, que explicam a advertência da blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu vou ler aqui Mateus capítulo 12, o verso 31 ao verso 32. Diz assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou seja, nunca. Não é no século 23, não é no século 50, acabou, não há mais. Não há mais tempo para quem blasfema contra o Espírito Santo. Em Marcos capítulo 3, o verso 28 ao verso 30. Na verdade vos digo que todos os pecadores serão perdoados aos filhos dos homens. E toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca, está escrito, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. E entre parênteses, porque diziam, tem espírito imundo. Estas passagens, elas relatam uma ocasião em que Jesus estava na sua tarefa diária, trabalhando para o Pai, não é? Em que Jesus estava a realizar milagres, prodígios, maravilhas. E nessa ocasião ele havia expulsado um mudo. E esse mudo, depois dele... ele havia expulsado um demónio do mudo. E esse mudo, depois que ele foi liberto, ele começou a falar. E ali naquele momento estavam alguns escribas, estavam alguns homens que viam a obra do Senhor Jesus. E eles viram aquilo que Jesus havia feito na vida daquele homem. Mas eles começaram a dizer que ele estava com um demónio. Marcos capítulo 3, o verso 22 vai dizer: tem Belzebu, e o príncipe dos demónios expulsa demónios. E é neste contexto que Jesus faz exatamente essa importante exortação acerca do perigo da blasfêmia contra o Espírito Santo. E é com base neste contexto
que nós podemos entender o que é essa blasfêmia, o que é esse pecado contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que tudo o que Jesus realizava era por intermédio do poder do Espírito. Mas quando os escribas disseram que Jesus estava possuído, e por isso ele realizava tais obras, eles estavam a atribuir todo aquele trabalho de Jesus a Satanás. Aquilo que o Espírito Santo estava a fazer na vida de Jesus, os escribas estavam a dizer, ele está a fazer isso por intermédio de Satanás. Portanto, blasfemar contra o Espírito Santo é negar, é rejeitar a livre vontade e o poder do Espírito nas obras operadas por intermédio dele para reduzir o poder e a soberania de Deus. Blasfemar contra o Espírito Santo é dizer que aquilo que o Espírito Santo está a fazer não é o Espírito Santo, é o diabo. Está a dar mérito a Satanás. Agora, porquê é que realmente a blasfémia contra o Espírito Santo não tem perdão? O que geralmente intriga as pessoas sobre o pecado da blasfémia do Espírito Santo é o facto de tal pecado ser imperdoável, nunca terá perdão. A Bíblia fala de outros pecados gravíssimos também, mas que foram perdoados por Deus. Nós temos o caso, por exemplo, o rei Davi. Davi, ele pecou de uma forma grave. O rei Davi, ele pecou numa combinação de adultério com homicídio. Mas ainda assim ele encontrou perdão. Apesar de ele ter recebido uma severa repreensão e um grave castigo. O apóstolo Pedro negou Jesus 3 vezes. No entanto, ele foi perdoado por Jesus. O apóstolo Paulo, um perseguidor que matava cristãos, um perseguidor da igreja que ia em busca dos irmãos dentro das suas próprias casas, ele arrancava os irmãos das suas casas para os matar. Tudo isso antes da conversão, o tempo que ele era Saulo. No entanto, ele foi perdoado por Deus. Ele foi aceito por Deus. Mas ele próprio diz que convém que ele venha sofrer por Cristo, por amor a Cristo. E o tanto que Paulo sofreu por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Portanto, a gravidade da blasfémia contra o Espírito Santo está exatamente no facto de que a pessoa que comete tal pecado é culpada de pecado eterno. Isso significa que a blasfémia contra o Espírito Santo é um pecado que jamais será apagado. Oh, Jesus! Quando os escribas eles começaram a blasfemar contra o Espírito Santo, eles estavam a afrontar diretamente a Deus, o Criador. E eles estavam a fazê-lo de uma forma maldosa, com maldade mesmo, de uma forma perversa, de uma forma consciente, porque eles sabiam o que eles estavam a fazer. Eles sabiam do que eles estavam a falar. Eles tinham essa intenção, exatamente, de rebaixar a soberania de Deus, de aniquilar o poderio do Senhor, para dar mérito a Satanás. Eles tinham presenciado todas aquelas evidências de Jesus, Jesus que era o Filho de Deus, Jesus que realizava milagres por intermédio do Espírito Santo, mas ainda assim, eles insistiam em afirmar que a origem das obras que Jesus fazia eram satânicas. Não era divina, não era de Deus, não era do Pai. Eles chegaram mesmo ao ponto de acusar Jesus, não somente de agir sob a influência de Satanás, mas de ter dentro dele mesmo Satanás. Veja o quão grave era este pecado de blasfémia contra o Espírito Santo. Todo o pecado, para que haja perdão, é necessário também que haja arrependimento. Mas a blasfémia contra o Espírito Santo, ela realmente não tem perdão. E porquê? Porque a pessoa que comete tal pecado, ela jamais irá se arrepender. Não foi por um acaso que Jesus disse que quem peca contra o Espírito Santo nunca terá perdão, nem neste século, nem no século vindouro, nem jamais. Porquê? Porque a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não tem de que se arrepender. Ela não tem dentro dela frutos de arrependimento. Ela vai continuar, vai sempre até ao fim da sua vida, blasfemar contra toda a obra de Deus. Talvez você esteja perguntando agora,
Mas por que será que quem blasfema contra o Espírito Santo nunca se arrepende? Porque ela jamais vai reconhecer que ela está errada. Ela vai afirmar que ela tem a sua razão firme. E isso tudo com base em quê? Isso tudo com base no engano de Satanás. Tudo isso é com base no engano do diabo. Essa pessoa, ela não crê justamente naquele que convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Essa pessoa fala mal daquele que foi enviado pelo Pai para realizar a obra da redenção pelo Filho Jesus. Quem blasfema está a afronta e se levanta contra aquele que é o selo, que é o penhor da salvação. E quem age assim rejeita aquele que ensina, aquele que ilumina, aquele que esclarece, aquele que santifica, aquele que está gerando frutos do Espírito no coração do homem, aquele que faz com que o homem venha a ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. O que blasfema está a fazer tudo contra essas ações do Espírito Santo. E é justamente por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo é tão grave que ela não tem perdão. A pessoa ouve a mensagem do Evangelho, a pessoa vê outras pessoas serem curadas, a pessoa vê pessoas serem libertas, a pessoa vê os milagres serem realizados, ainda assim se levanta contra o Senhor dizer que aquilo é obra de Satanás. O escritor do livro dos Hebreus, ele fala exatamente sobre essa questão. Em Hebreus capítulo 6, o verso 4 ao 8, e numa dessas passagens ele diz: crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Por outras palavras, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado da apostasia. E este já era um problema no início da igreja primitiva, porque muitos haviam voltado para o judaísmo, como se a obra de Cristo na vida dessas pessoas tivesse sido em vão. E pior ainda, elas estavam a atribuir todos os milagres que haviam assistido por intermédio do Espírito Santo para Satanás. E não é por um acaso que o apóstolo Paulo faz essa referência à apostasia que virá antes da manifestação do anticristo, do filho da perdição, para os tempos finais. Porque hoje em dia, nós vemos pessoas que fazem milagres no nome de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, mas está a deixar muita gente incrédula. Por quê? Por que é que será? Porque o príncipe deste século, o príncipe deste mundo, tem cegado a muitos. E são mesmo capazes de dizer que os santos que têm essas imagens de escultura também fazem milagres, querendo equiparar o poder de Deus para o poder de Satanás. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Satanás tem poder? Tem. Mas todo o poder pertence a Deus. É por isso que há essa diferença. E neste caso estão a atribuir toda a glória que deveria ser para Deus, para o enganador. E o que é que Deus diz a respeito disso? A sua glória, Ele diz que Ele não divide com ninguém, porque a glória do Senhor, ela é única, é uma glória sem comparação. Aleluia! Para quem pensa assim, para quem vive assim, já não resta sacrifícios pelos pecados. Agora, mediante esta ministração, talvez você esteja a perguntar: será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Realmente muitas pessoas vivem nessa angústia, nessa incerteza, nesse medo de terem alguma vez blasfemado contra o Espírito Santo, seja por pensamentos, seja por palavras, seja por atitudes. Quando esse pecado realmente é cometido, tal pessoa, ela não sente nenhum tipo de ressentimento, não há remorsos no seu coração. Lembre-se que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado cometido por ignorância ou por um pequeno descuido. A blasfêmia contra o Espírito Santo é algo consciente, a pessoa sabe o que está a fazer. A pessoa, quando o faz, ela faz de livre vontade, ela faz com desejo no seu coração, porque é perverso. Agora, se você se compara, ou se você faz se tem essa preocupação de que algum dia tenha blasfemado contra o Espírito Santo, saiba que essa preocupação é, na verdade, um grande sinal de que você não cometeu um pecado com intenção.
Você não teve intenção no seu coração de o fazer. Você não o fez por desejo próprio. Você não o fez com a maquinar esse objetivo. Por mais grave que seja o pecado, o seu pecado, o Senhor diz: se ouvires a voz de Deus, se ouvires o Espírito Santo através da mensagem do Evangelho e com sincero arrependimento, e se clamar por misericórdia ao Senhor, certamente encontrará o perdão na sua vida. O Espírito ele não convence meramente do pecado da incredulidade, mas do pecado por causa da incredulidade. Ou seja, o Espírito Santo mostra aos homens a sua condição pecaminosa, para fazê-los ver que estão rejeitando a Cristo, mostrando assim a rebelião contra Deus. A incredulidade é o principal sintoma da doença do pecado. Os pecadores nada mais fazem que resistir ao Espírito, até que o Espírito, pelo impacto direto e pessoal sobre a alma, vivifica o pecador. Aleluia! Glória a Deus! Por outro lado, aquele que comete e pratica o imperdoável pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo jamais atenderá o seu chamado. Ele nunca será perdoado porque não se acha em si nenhum motivo de se arrepender. Não há fruto de arrependimento porque é uma árvore podre. É uma árvore seca, uma árvore sem vida. É uma árvore que está enraizada na maldade. E isso traz amargura para o coração da pessoa. Por alcançar este estágio tão grave de incredulidade e de coração endurecido, passa a ser impossível que a pessoa se arrependa do seu pecado e encontre conforto em Cristo. Quem se sente triste por seu pecado e quer ter um relacionamento com Deus, claramente não comete blasfêmia contra o Espírito Santo. Ainda há esperança para essa pessoa. Ainda há esperança para você. Ainda há esperança para a sua casa, para a sua família. O Espírito Santo, ele deseja ter um relacionamento de amor, de intimidade com você, com cada um de nós. E para isso acontecer, nós precisamos crer, nós precisamos de nos relacionar com Ele de uma forma tão íntima, que nós venhamos a ter realmente esse desejo com uma mente limpa, uma mente pura, um coração limpo. O crente tem tudo do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer ter toda a atenção do crente. Mas esta é a parte mais difícil. Um dia que nós entendermos qual é o benefício de ser cheio, totalmente dependente, revestido da plenitude do Espírito Santo, veremos como a sua presença ela é expansiva. Veremos como a sua presença ela é profunda na nossa vida. Veremos como a sua presença ela é ilimitada. O Espírito Santo, ele enche todo aquele que estiver vazio de egoísmo, despido da incredulidade. Talvez você esteja questionando qual será o método para ser cheio do Espírito Santo. Qual é a fórmula mágica para receber esse Espírito? Eu digo que não tem metodologia, não tem fórmula mágica, não tem nenhum ritual, não existe nenhuma palavra mágica ou uma frase mágica a ser citada para que você receba o Espírito Santo em sua vida. A única exortação para sermos cheios do Espírito Santo é uma exortação de completa rendição a Ele. É desejá-lo, é querer senti-lo, é ansiar por Ele como quem está no deserto e anseia por água. E quanto mais Ele nos enche, maior será a manifestação do seu poder em nossas vidas. Quanto mais nós estamos cheios, mais Ele vem derramar sobre nós, até que nós venhamos a transbordar da sua graça, transbordar da sua glória, transbordar da sua unção, transbordar do seu poder, transbordar da sua presença. Aleluia! Quanto mais dele nós temos, menos de nós é evidenciado e a sua luz ela brilha na nossa vida.
Por isso o Senhor Jesus disse que nós somos a luz do mundo através da maravilhosa presença de Deus por intermédio do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Você realmente quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer sentir o Espírito Santo? Como eu já falei, não existe uma fórmula mágica para fazer com que o Espírito Santo venha à sua vida. Simplesmente é necessário que você reconheça que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias, é o Salvador, morreu na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Reconhecer que Ele ressuscitou ao terceiro dia, porque nem a morte o suportou. Reconhecer que Ele esteve como homem, como eu e como você, na terra, mas que Ele ascendeu aos céus num corpo glorificado e que Ele virá com poder e glória para buscar a sua igreja e para reinar. Aleluia. Reconhecer que o seu sangue vertido no Calvário é para a remissão dos seus pecados. Reconhecer que Ele mesmo disse que Ele iria, mas o Pai enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo. Basta somente você dizer: eu quero Espírito Santo, vem habitar em mim, vem fazer morada no meu coração. Como eu já falei, nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não está dentro de uma caixinha, seja ela de madeira, seja ela de ouro, não importa, ou de mármore. Não, ela está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós quando nós clamamos por Ele, quando nós desejamos senti-lo, recebê-lo, quando nós desejamos ter um momento de intimidade com Ele, Ele vem. E você sabe o que é que Ele faz? Ele nos abraça. E talvez seja isso que você esteja a precisar agora, de um abraço. E se calhar você olha em sua volta, você não vê quem possa dar esse abraço. Mas eu sei que o Espírito Santo é o único quem pode abraçar você nesta hora. É o único que está vendo as suas dificuldades, os seus problemas. É o único que está assistindo toda essa fase difícil que você está a passar. E é o único que pode realmente abraçar você. E você pode senti-lo. Você pode sentir o Espírito Santo aí, onde você está. Você pode sentir um calor dentro de você. Você pode sentir algo dentro de você, e esse algo é as estruturas do ser humano a serem abaladas. São os achismos, são os egoísmos, são os nossos pecados a serem destruídos, para que Ele venha habitar em nós, para que Ele venha pôr a casa em ordem, para que Ele venha pôr tudo no lugar, porque Ele, quando vem, Ele vem nos aprumar, Ele vem nos alinhar, segundo a boa vontade de Deus. Aleluia! E é isso que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer encher você da sua presença, para que você deixe de guiar por aquilo que você acha, por aquilo que você estudou, por aquilo que você conhece, para você passar a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, que tudo sabe. Aleluia! Ele sabe o que você precisa para amanhã. E talvez você esteja a bater numa porta hoje, que não é a porta que você deveria bater. Jesus diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Talvez você esteja a bater numa porta e não está a ouvir Jesus a bater na sua porta. Talvez você esteja voltada ou voltado com as costas para a porta onde Jesus está a bater, e você está a bater numa porta da frente. E essa porta não vai trazer nada para você. Aliás, você já tem batido em tantas portas e não tem dado certo, porque até aqui você não tem ouvido a porta bater com o Senhor Jesus lá de fora. Para um pouco e ouça o Espírito Santo falando no seu coração. Ouça Jesus dizendo para que você abra essa porta para Ele entrar no seu coração, para Ele entrar na sua vida. Deixe Ele dirigir a sua vida. Clame por Ele, convide-o. Vem, Espírito Santo. Ele não é como o usurpador que vai e arromba a porta e entra e destrói tudo. Não. Ele é calmo. Ele é paciente. Ele é amor. Ele é manso. Mas quando Ele entra, Ele faz um rebuliço, mas não para destruição. Ele faz um rebuliço para pôr tudo em ordem, tudo no devido lugar, tudo o que está bagunçado.
Ele começa a colocar tudo no devido lugar. Ele começa a juntar as medulas, as juntas dos ossos. Ele começa a pôr os nervos sobre a carne. Ele começa a pôr a pele. Ele começa a formar a pessoa. Começa a formar o homem. Aleluia. Ele começa a gerar um novo ser, uma nova criatura. E é isso que Deus está trabalhando hoje na nossa vida. Fazendo de nós homens e mulheres segundo o seu coração, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Porque são pessoas que estão deixando o Espírito Santo trabalhar. Aleluia. Receba a unção do Espírito Santo na sua vida agora. Receba o poder do Espírito Santo sobre a sua vida em nome de Jesus. Seja impactado pelo poder de Deus agora, em nome de Jesus. Seja impactado pela unção do Espírito Santo, aleluia. E que você possa realmente sentir um fogo, sentir algo dentro de você, aleluia, porque é a presença do Espírito Santo que está movendo o seu interior. E esse Espírito Santo é quem vai realmente lhe dar novas alegrias. Vai lhe dar novos motivos para você viver. Não viver pela forma como você achava que tinha que viver, mas pela forma como Deus tem planeado para a sua vida. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Espírito Santo, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor visite agora cada um dos meus irmãos, cada uma destas pessoas que está assistindo a este vídeo, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor conhece cada coração, cada alma, cada pensamento. O Senhor sabe que cada um está pedindo, que cada um está sofrendo. Mas eu peço, visita, Pai. Visita, Espírito Santo. Visita. Aleluia. E faz morada nesses corações. Faz morada nesses corações, Pai, em nome de Jesus. Enche esses corações de alegria, de vida, de paz, de ânimo, de tranquilidade. Enche estes corações com o objetivo do Espírito Santo, o objetivo de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Vem transbordar estas vidas. Vem transbordar estes corações. Vem mover estas vidas. Aleluia. Em nome de Jesus. Vem resplandecer a tua glória sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão sedentos, aqueles que estão clamando, aqueles que estão pedindo. Espírito Santo de Deus, manifesta o teu poder. Manifesta a tua vontade, a tua graça, a tua glória, a tua unção, em nome de Jesus. Aleluia. Derrama da tua Shekinah sobre a vida de cada um agora, em nome de Jesus. Aleluia. E que isso seja para testemunho do grande poder de Deus, mesmo usando a internet, mesmo usando cultos online. Porque Ele é um Deus omnisciente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é um Deus omnipresente, é um Deus omnipotente. Aleluia. Aleluia. E para Deus nada é impossível. Que o teu nome seja glorificado, seja honrado para todo sempre em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus abençoe os irmãos grandemente. Que tenham uma semana ricamente abençoada. Que tenham uma semana cheia da presença de Deus. Que hoje seja realmente um marco na sua vida. Que a partir de hoje, a partir desta data, coisas boas comecem a chegar, coisas novas comecem a chegar. Que seja o desenrolar dos mistérios de Deus na sua vida. Que seja um princípio de uma nova história, em nome de Jesus. Que seja um princípio de um novo fundamento em Cristo Jesus. Aleluia. Que haja a partir de agora um momento em que você possa ver Deus escancarar as portas na sua frente. Porque você está com o Espírito Santo. Não é mais você quem guia a sua vida, é o Espírito Santo quem está guiando. Se até aqui não tem dado certo, com a presença do Espírito Santo vai dar certo. Já deu certo em nome de Jesus. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe a todos mais uma vez e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus.